Gênesis capítulo 3. Eu queria pedir uma coisa, posso pedir aqui? Eu queria que todos os seus filhos estivessem junto com seus pais. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13. Todos encontraram? Fácil, né? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Queridos, esse texto fala do primeiro casal. E como eu disse aqui, nesse dia, já falei que o único momento em que a família foi perfeita foi antes do pecado. Após o pecado ter entrado na raça humana, a família começou a ter as suas dificuldades nos seus relacionamentos, porque entrou egoísmo, entrou-se entrou várias coisas ruins. O pecado, ele traz culpa e nos separa de Deus, faz com que as pessoas abandonem e fujam de Deus. Veja que o texto fala que Deus, ao vir naquele dia, Adão começou a se esconder. Até então, Adão não se escondia de Deus. Todos os dias, na viração do sol, quando Deus vinha ao jardim, tinha um relacionamento perfeito com Adão. Após o pecado, Adão começou então a fugir. Interessante que Deus faz uma pergunta para ele: Adão, onde tu estás? E ele responde: olha, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu temi e me escondi porque eu estava nu. E Deus perguntou: mas quem te mostrou que estava nu? Por acaso tu comestes da árvore que eu te ordenei que não comesses? Adão novamente sai pela tangente, fala: olha, a mulher que tu me destes como companheira, ela me deu da árvore e comi. Então Deus vira para a sua esposa, para Eva, para a esposa de Adão, e diz: mas por que tu fizestes isso? Então ela vira também: a serpente me enganou e eu comi. Então ninguém aqui, nem Adão e nem a sua esposa, assumiram uma responsabilidade de dizer para Deus: eu pequei contra ti. Isso na verdade ocorre muito também nos nossos dias. Às vezes os esposos erram e eles querem justificar os seus erros acusando as suas esposas. Olha, mas eu fiz isso com você porque você primeiro fez isso comigo, ou vice-versa. Então, a verdade, às vezes nós queremos sempre achar desculpas pelos nossos erros. Às vezes nós erramos diante de Deus e não temos coragem de chegarmos e: Senhor, eu pequei contra ti. Então o pecado, ele sempre nos afugenta às vezes de Deus e sempre faz com que nós nos acovardamos. A minha pergunta hoje é a seguinte: você realmente quer Deus? O profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então existe, na verdade, nesse texto, dizendo que nós não podemos buscar a Deus ao nosso bel prazer. Devemos buscar urgentemente
porque devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Isso nos deixa claro que haverá um momento, haverá uma época em que nós não mais conseguiremos buscar a Deus e nos encontrarmos com Ele. Então veja bem, a verdade é que Deus, Ele nos procura. Deus sempre desejou relacionar com o ser humano. E se nós procurarmos por Ele, nós estaremos experimentando um fantástico relacionamento de companheirismo. Deus sempre desejoso está. Tanto é que quando Deus, nesse mesmo texto que nós lemos em casa, você pode verificar, não precisa ser agora, mais à frente um pouquinho, Deus então traz a promessa do Messias. Quando Deus fala, aquele que nascerá da mulher esmagará a cabeça da serpente, ou seja, Satanás será derrotado. Então é a promessa de Jesus que Deus providenciou. Então Jesus é o antídoto contra o pecado e contra o mal que afeta as nossas famílias, que afeta a humanidade. Então veja bem que quando nós, aí eu faço a pergunta: realmente você quer Deus? Creio que se eu perguntar aqui, quantos querem, quantos desejam ter Deus? E você vai dizer, muitos podem dizer, olha, claro que eu quero. Outros podem dizer, outros podem ficar indiferentes a essa pergunta, não é? Mas creio que nós só seremos, a resposta afirmativa só será clara e real e terá validade quando nós tivermos atitudes corretas com aquilo que nós dizemos. Muitos dizem que querem, mas as suas atitudes não são coerentes com aquilo que falam. É a mesma coisa quando alguém diz que ama, mas a sua atitude não é coerente com aquilo que fala. Não é verdade? Às vezes nós falamos que queremos Deus, mas as nossas atitudes não falam isso. E isso quer dizer, me perdoe dizer, às vezes nós, nesse caso, as pessoas estão falando apenas de boca para fora. A Bíblia relata de um fato de um homem, um jovem de qualidade, a Bíblia fala. Esse jovem, em certa ocasião, está relatado na Escritura, que Jesus ia passando por um determinado local, ele corre e se ajoelha diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e fala: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus olha para ele e fala assim: olha, esse jovem era rico, e Jesus fala: olha, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e a tua mãe. E ele então vira e fala: olha, Senhor, isso aí eu já faço desde quando eu era pequeno. Jesus então disse: mas falta-te uma coisa. Você pega todos os seus bens, vende e dá para os pobres, vem e segue-me, e tu terás um tesouro nos céus. Aquele jovem, diz a Escritura, que pesaroso destas palavras, retirou-se triste e não quis. Então, na verdade, a atitude daquele jovem não era coerente com aquilo que ele apresentou. O desejo dele, a postura dele, porque ele, quando recebeu uma proposta de Jesus, ele recuou. Então ele não estava sendo verdadeiro. Ele estava apenas querendo uma coisa de boca. Então, o que leva uma pessoa a se esconder de Deus? O primeiro ponto é quando a pessoa não consegue se arrepender dos seus pecados. Foi o que aconteceu com Adão. Ele não teve arrependimento. Ele apenas quis justificar, levando a culpa para sua esposa. Então, e Jesus, certa ocasião, ele disse assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Então o Evangelho, a proposta de Deus para nós é arrependimento. Ou seja, nós nos arrependermos dos erros que nós cometemos.
Porque o pecado, o erro, o distanciamento de Deus só traz infelicidade para o homem. O homem, quando está no erro, não é? Ele está com a sua consciência pesada, ele tem medo de tudo, porque ele está errado. E na verdade Deus não criou o homem para que ele viva no erro. E Deus também, o que ele fez? Ele providenciou Jesus, ou seja, enviou o seu único filho, para que nos reconciliasse novamente com ele. Jesus é aquele que reconcilia-nos com Deus. Então, arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso, arrependimento não é autocensura, arrependimento não é ter medo das consequências, ou uma mera sensação de pecado, ou uma atitude negativa. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança na forma de pensar, resultando numa nova orientação positiva que engloba a vida como um todo, ou seja, incluindo a forma de usar o tempo, a forma de usar o dinheiro, a forma de usar o lazer, as suas habilidades, a sua pronúncia, o seu falar, não é isso? As suas terminologias. Então, mudança totalmente. Então, quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos, nós colocamos um propósito: eu não farei mais isso, eu não quero isso mais para a minha vida. Não é isso? O arrependimento não é você ter medo de ir para o inferno. Arrependimento é você ter consciência que você está errado, que você pecou. O arrependimento é você ter certeza de que você é pecador, porque a Bíblia fala, e se alguém tem dúvida disso, a Bíblia relata, a Bíblia fala assim, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, né? E a Bíblia ainda fala que o salário desse pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Interessante que eu quero deixar claro para você que nós não estamos falando de religião, não estamos falando de denominação, nós estamos falando do Filho de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio enviado por Deus, tomou a forma de homem, foi à cruz, pagou o preço do resgate, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você, para que todo aquele que nele crer possa ter vida. Possa ter vida, não só qualidade de vida, mas como também vida eterna. Então religião não salva ninguém. Religião não salva. Padre não salva, pastor não salva, igreja batista não salva, assembleia não salva, católica não salva, presbiteriana não salva. O que salva é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem salva. O tema central da Bíblia está em João 3,16. Que Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se não existisse mais nenhuma palavra da Bíblia, somente este versículo seria o suficiente para converter todos os homens do mundo, porque Deus amou de tal maneira. A Bíblia ainda fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí eu te faço uma pergunta, meu querido: se você não fosse tão valioso para Deus, e se Deus não tivesse essa preocupação com você, com a sua vida, Ele teria enviado o seu filho? Claro que não. Se Deus não tivesse uma preocupação com você, não te amasse tanto, Ele deixaria a sua palavra? Não. Então, se Deus deixou, é porque Ele tem uma preocupação. E se Deus deixou, porque você, se ainda não tem Jesus na sua vida, você corre risco, um sério risco. Porque muitos dizem que se termina na morte física, outros dizem que vai haver reencarnação,
Mas a palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27 e 28: e como ao homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo após o juízo, assim também Cristo Jesus ofereceu-se uma única vez para tirar o pecado de muitos, para aqueles que esperam para a vida eterna. Então há riscos aí envolvidos, né? Então vejam bem que nós entendemos que frequentemente muitos não querem Deus porque não conseguem se arrepender dos seus pecados. Muitos não querem Deus, eu me lembro, porque querem viver no erro. Muitos não querem Deus porque têm mais prazer nos desejos da carne do que ter uma vida com Deus. E como se enganam. Tem muitas pessoas que acham que felicidade é saciar os seus prazeres carnais. Tem pessoas que acham que felicidade é ter muito dinheiro. Tem pessoas que acham que felicidade é ter o carro do ano. Mas felicidade está em Cristo. Se você não tiver uma vida com Deus, você é um miserável, você é um sofredor e corre o risco de ir para o inferno. Me perdoe, eu preciso falar, porque a Bíblia fala isso. Essa condição é para mim e é para todos os homens. Não é verdade? É o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia nos exorta e nos mostra. Então veja bem que o segundo passo, o primeiro é quando está se escondendo de Deus, quando não se arrepende, né? O segundo é quando nós nos escondemos atrás dos nossos próprios conhecimentos. Muitos não são cristãos porque não conseguem entender o cristianismo. Tem muitas pessoas que não conseguem entender, e isso não é novidade. Em João 3, né, a partir do versículo 1, ali relata a história de um homem chamado Nicodemos. Esse homem era mestre em Israel, ele ensinava a Bíblia. E esse homem saiu de noite para ter com Jesus. E ele disse assim: bom mestre, bem sabemos que tu és mestre, Rabi, falou assim: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus falou para ele assim: é necessário nascer de novo. E esse homem, sendo um estudioso da Bíblia, ele falou: mas como? Como que eu posso, sendo velho, eu posso porventura entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus falou para aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então vejam bem, aquele homem não conhecia, não entendia o cristianismo. E hoje, em nossos dias, muitas pessoas também não conseguem entender o cristianismo, porque elas estão atrás dos seus conhecimentos humanos, né? É a visão humanística da coisa, ou seja, ou da lógica. Tudo acha que tem lógica. O ser humano, a maioria, não sabe a sua origem. O ser humano não sabe por que está nesse mundo. O ser humano não sabe para onde vai. Então não consegue entender e se esconde de Deus, foge de Deus. Preste bem atenção, querido. Eu vou te dar uma dica, vou te falar algo interessante. A Bíblia fala que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não é um qualquer. Está lá em Gênesis 1, 26. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Se a Bíblia fala que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, aí você não consegue entender também. Porque você fala: olha, mas como? Como é que pode? E o que é isso? O que é ser a imagem de Deus? Eu nunca vi Deus. Aí entra você querer a lógica da coisa. A Bíblia fala que Deus é Espírito. Amém? E nós somos a imagem no Espírito. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23 que o teu corpo, a tua alma e o teu espírito deve manter-se irrepreensível para a vinda do Senhor. O teu corpo é isso aqui que você está vendo, meu irmão, é essa massa aqui.
O Espírito que está em mim é a imagem de Deus, é a minha alma, é a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos. O dia que eu morrer fisicamente, a minha alma deixa de existir, o meu corpo deixa de existir, mas o meu Espírito, que é a imagem de Deus em Cristo Jesus, estará na eternidade. E você, aonde estará o teu Espírito? No inferno ou nos céus? Glória a Deus. Entendeu agora? É claro. Então, meu irmão, não tente se esconder atrás dos seus conhecimentos, das suas ideologias, porque você tem que aceitar o Evangelho pela fé, porque você é a imagem de Deus, e todos os homens foram feitos à imagem de Deus, e Jesus morreu para todos os homens, independente de classe social, de condição financeira, de nível cultural, independente de nada. Jesus morreu para todos os homens. Glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoas, porém só serão salvos aqueles que creem e aceitarem o plano de salvação que Deus enviou. Por isso que em João 3,16 está lá condicional: porque todo aquele que nele crê, somente aquele que nele crê, quem não crê já está condenado, porque não creste no unigênito Filho de Deus. Amém? Então você precisa crer. Então veja bem, muitos se escondem atrás desse esconde, diz que não entende o novo nascimento, não entende a regeneração, não entende a salvação. Alguns não são cristãos porque dizem que não entendem o nascimento virginal de Jesus, não é? Ou a divindade de Cristo, os seus milagres, a cruz e a ressurreição. Muitos não entendem, não tem como entender pela lógica. Como é que você pode entender que um homem morreu e ao terceiro dia Deus ressuscitou dele entre os mortos? Eu estive em Jerusalém, eu estive na tumba onde Jesus foi colocado, eu estive com guias turísticos de Jerusalém que explicou todos os milagres de Jesus. O único líder religioso que ressuscitou foi Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E a Bíblia fala que Ele está à direita do Pai e intercede por nós. E a Bíblia diz que Ele, antes de ascender aos céus, Ele virou para os seus discípulos e disse: olha, eu enviarei o Espírito Santo da promessa, o Consolador, que há de estar convosco todos os dias. Ou seja, eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês abandonados, eu não deixarei vocês entregues à própria sorte, porque o Espírito da verdade há de convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado, para ser salvo. É o Espírito da verdade, é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Ele que está tocando o teu coração e mostrando as verdades. É Ele. Jesus não te abandonou, não te deixou, só não salva quem não quer ser salvo. Porque você precisa dar um passo para Jesus. É a sua decisão, meu querido. Deus te deu a livre escolha, Deus te deu o livre arbítrio. Como diz a Escritura em Deuteronômio, eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. Qual tu escolhes? Tu quer escolher a morte? Então brilha por ela. Mas se você escolher a vida, você terá o Espírito Santo de Deus, que não vai te deixar, e que te vai conduzir às verdades, ensinamentos da palavra, e vai te dar a plena felicidade. Veja bem que Jesus pede às pessoas que se arrependam dos seus pecados e que depositem a sua confiança nele. O problema é geralmente um pecado pessoal do qual a pessoa não quer se abdicar. Uma coisa é conhecer Deus, outra bem diferente é confiar nele e viver em contato diário com ele. Uma coisa é você ouvir falar de Deus, uma coisa é você saber que Deus existe, outra coisa é você viver com ele, para a glória dele. Você ter um relacionamento com ele no dia a dia, de companheirismo, de amizade.
Então veja bem, uma coisa é saber responder a todas as perguntas que dizem respeito de Deus, e outra é dizer como Jó: eis que ele me matará, não tenho esperança, contudo defenderei os meus caminhos diante dele. Uma coisa é você conhecer toda a Bíblia. Preste bem atenção, o diabo conhece a Bíblia de ponta a ponta, está condenado, vai estar no inferno e vai continuar queimando. E ele conhece toda a Bíblia. Mas sabe por que ele está queimando, está condenado? Porque ele não obedeceu. Ele foi vaidoso e quis tomar o lugar de Deus para a vida dele. Amém? Então ele já está condenado. A desobediência do homem também leva à condenação. A desobediência do homem leva-o à condenação. Ninguém é forçado a aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus por obrigação, porque nós somos servos, porém livres, como diz a Escritura. Ninguém me obriga a estar aqui. Eu estou aqui porque um dia o Senhor entrou na minha vida, porque eu permiti que Ele entrasse. Amém? Eu o convidei. Eu preciso que tu entre na minha vida e muda a minha história. Eu falei para Deus: Senhor, se tu és Deus dos crentes como eles pregam, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, porque eu não vou levantar minha mão para agradar homem nenhum. E Deus então me alcançou pela sua graça e mostrou: eu sou Deus. Existe um versículo, Salmo 46, versículo 10, fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo fala muito ao meu coração, porque eu era um rebelde, obstinado ao erro, obstinado a andar longe de Deus, aos prazeres mundanos da minha carne. Mas o Senhor se revelou a mim e falou: a partir de hoje eu estou te tirando, para ter vida comigo, andar comigo, fazer aquilo que eu tenho para fazer através da tua vida. Eu precisei abrir mão dos meus prazeres, querido. Eu precisei abrir mão dos meus vícios, dos meus desejos carnais, e pagar um preço de servir ao Deus vivo e todo-poderoso. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você quer experimentar a graça e o poder de Deus, arrependa-te. Abandone os seus erros, os teus pecados, porque os teus pecados e os teus erros vão te conduzir para o inferno. É o que a Bíblia fala. Deus não faz acepção de pessoas. Em terceiro lugar, nós nos escondemos de Deus quando, aí entra muitos crentes, quando nós estamos tomados pelo ativismo eclesiástico. Tem gente que quer estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, domingo, segunda de manhã, tarde, noite, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem tempo para ter comunhão com Deus, porque está no ativismo. Amém? Ativismo. Não tem tempo para a família, não tem tempo nem para tempo para Deus. Porque o que mais Deus quer, sabe o que Deus quer mais de mim? O que Deus mais quer de mim não é estar aqui pregando. O que Deus mais quer de mim é o meu relacionamento com Ele. Amém? Amém? O que Deus mais quer de você é o teu relacionamento com Ele. Não adianta você ter um ativismo eclesiástico. Não adianta ficar como desesperado atrás das coisas, se você não tem tempo para Deus. Tu às vezes não tem tempo para Ele. E você precisa, Deus quer relacionar com você 24 horas. O Senhor quer ser teu amigo, teu companheiro, quer andar contigo, te direcionar a tua vida,
te mostrar e te dar livramento das coisas, e te mostrar, meu filho, eu quero que tu ande por aqui, ó. É isso que Deus quer. Relacionamento. Quarto ponto: quando nós nos escondemos de Deus, é quando vivemos um cristianismo acomodado. Tem pessoas que acham que pelo fato de vir à igreja aos domingos à noite, entregar o dízimo, já cumpriu a sua missão com Deus. Isso é acomodação. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você relacione com Ele 24 horas e que você seja um canal para abençoar vidas. Amém? Que você se preocupe com vidas. Às vezes muitos crentes estão tão familiarizados com palavras, frases, expressões que descrevem uma experiência religiosa, que pensam que já experimentaram tudo que Deus tinha para dar. E não é verdade, porque Deus é uma fonte inesgotável. No quinto lugar, nos escondemos de Deus quando somos incapazes de dominar a realidade. Dizemos com frequência: venha para Jesus e tudo vai se resolver. Será que nós não somos culpados por algumas coisas? Porque o cristianismo é preço de cruz, meu irmão. Amém? Cristianismo, você não conquista no cristianismo num salão de festas. Você conquista dentro de uma arena. Amém? Dentro de uma arena, lutando todo dia, lutando contra o pecado, contra Satanás, contra as hostes malignas do diabo, lutando contra o mundo tenebroso. Você é uma arena. Cristianismo é cruz. Glória a Deus. Cristianismo é cruz. É o preço da cruz. Toma a tua cruz e siga-me, diz o Senhor Jesus. Cristianismo não é mar de rosas, meu irmão. E agora eu sou crente. Eu sou mais que vencedor. Meu irmão, não vai pagar preço não para tu ver só uma coisa. Preço de oração, de jejum, de vigilância. Cristianismo não se conquista dentro de um salão de festas. É dentro de uma arena de luta, meu irmão. É uma luta constante, 24 horas. Você precisa entender isso. E quando você luta, o Senhor está contigo. E você vai ter condições de dominar a realidade que está ao seu redor. Quando você luta nessa arena, você vai ter condições de dominar os seus impulsos. Quando você luta nessa arena, você tem condições de dominar as suas emoções e viver a vida que Deus propõe para você. Cristianismo, nós nos escondemos de Deus quando nós não temos harmonia com os nossos irmãos. Deus quer relacionamento. Amém? Meus irmãos em Cristo. Alguns não conseguem viver isso. Eu digo para você, a motivação primeira de eu estar aqui é o meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É Ele a razão do meu respirar. Ele é a razão de tudo que eu tenho. Ele é a fonte de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, o que eu venho a ser e ter. Ele precisa ocupar na minha vida o primeiro lugar. Está primeiro do que a minha família. Deus tem que estar em primeiro lugar, acima da minha esposa, dos meus filhos. Deus tem que estar em primeiro lugar, acima da igreja, acima de irmãos. Mas eu te digo uma coisa, para mim é uma alegria poder conviver com os meus irmãos, poder compartilhar com meus irmãos o amor de Deus. Glória a Deus. Poder compartilhar com os amigos que eu nunca vi o amor de Deus. Porque esse é o desejo do Senhor. Que nós precisamos ter comunhão. Precisamos ter alegria de estarmos juntos.
Esse é o desejo de Deus. Porque Jesus, Ele instituiu a igreja. A igreja não é obra de homem, é obra de Deus. E nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. E somos membros do único corpo, que é o corpo de Cristo. Um corpo não pode viver, um membro não pode viver isoladamente do corpo. O que seria uma mão sem o resto do corpo? O que seria um pé? Seria nada. Mas estão juntos, harmoniosamente trabalham. Não é isso? E nós somos um corpo. Amém? Os membros do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O que eu quero dizer para você, querido? Você realmente quer Deus na sua vida? Você quer? A sua atitude tem que ser coerente com a sua expressão. Veja bem, quando se faz um convite, se você quer receber Jesus na sua vida, esse convite é feito, mas não é por força nem pelo poder. Por isso você não me vê aqui com apelação, porque aceitar Jesus é obra do Espírito Santo. Ele convence o pecador do juízo, da justiça e do pecado. Eu quero te perguntar nesta noite, gostaria de saber e poder conhecer você que hoje quer abrir o teu coração e receber Jesus. Se alguém nesta noite, eu quero convidar você em nome dele a levantar um dos seus braços. Eu não vou fazer apelação, porque aceitar a Jesus tem que ser um ato voluntário seu. Alguém nessa noite que deseja Jesus, que Deus te abençoe, filho. Que Deus te abençoe. Eu queria saber se existe mais alguém. Quem é a segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Alguém, mais alguém nessa noite? Quem é a segunda pessoa que quer abrir o teu coração para Jesus e convidá-lo a entrar? Há mais alguém nessa noite? Eu quero saber se tem alguém nessa noite também que por algum motivo você se distanciou, você não está congregando em uma igreja, você não está em comunhão, e hoje você quer voltar. Hoje você ouviu essa palavra, o Espírito Santo falou ao seu coração, e você quer tomar essa decisão de reconciliar. Alguém nesta noite, nessa condição, levante o teu braço, por favor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar essas pessoas para vir à frente, por favor. Vem com eles, por favor. Eu quero saber se há mais alguém nessa noite. Se tem mais alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão, quero convidar você a sair do teu lugar ali à frente. Filhos, sejam bem-vindos à família. Eu quero saber se há mais alguém nessa noite que está afastado, está distante, precisa renovar, precisa voltar a caminhar. Eu quero te convidar em nome de Jesus. Levante a sua mão, levante o seu braço. Há mais alguém nessa noite? Há mais alguém nessa noite? Eu quero te convidar em nome de Jesus. Há mais alguém? Querido Deus, eu quero te agradecer pela vida do Pedro e do Guilherme. Eu te peço, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor continue a pôr as tuas mãos sobre eles, que eles possam caminhar e trilhar com o Senhor na sua jornada, na sua caminhada. Muito obrigado, Deus, por essas tuas vidas, Deus. O Senhor, a tua graça, o teu poder, o teu cuidado esteja continuamente sobre a vida deles. Muito obrigado, em nome de Jesus.
Amém. Não temos palavra para agradecer ao Senhor o privilégio de estarmos aqui na tua casa adorando o teu nome. Queremos, ó Pai, te agradecer por cada uma vida aqui, por cada uma família, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando todas essas famílias. Que a tua sabedoria, a tua graça e o teu poder esteja sobre elas. Pai querido, queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos conduza em segurança para as nossas casas, nos dê uma noite tranquila na tua presença, Pai. Ó Pai, que a cada dia nós tenhamos a tua presença constante em nós, nos direcionando em todos os nossos caminhos, em todos os nossos afazeres. Muito obrigado, Pai. E o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, sobre o Israel de Deus, hoje e eternamente. E juntos dissemos amém. Glória a Deus. Não saia sem se abraçar. Pelo menos 3 pessoas perto de você disseram quando você ama em Cristo. Deus abençoe.